7 horas 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat na tela da Band, agora Luiz Megali, Júlia Duailib, nos estúdios da TV Bandeirantes do Café com Jornal, agora há pouco uma entrevista que vocês devem acompanhar aí pelas redes sociais, está lá na íntegra, entrevistaram uma autoridade, quem é o doutor Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais, entrevista importante em que ele defende aí os princípios da paralisação de juízes federais. Hoje falaremos disso ao longo da programação. Bom dia, Megali, bom dia, Júlia Duailib. Bom dia também, Renata Russo. Tá, Roberta Russo. Que Renata Russo? Renato Russo, olha eu fazendo confusão. Roberta Russo, bom dia, Roberta Russo, do Band News TV. E aqui no estúdio da Band News FM, a Carla Bigato e o nosso Eduardo Barão. Bom dia para ambos. Vamos juntos até às 9 e qualquer coisa da matina com as nossas notícias nacionais, internacionais, nossos colunistas, comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço geral, um salve geral para as praças que compõem a rede Band News FM de notícias e também para as que não compõem, mas que nos acompanham através das redes sociais, dos recursos aí que a internet oferece, que o Barão vai descrever alguns agora. Por favor, Barão. Você pode acompanhar a gente no bandnewsfm.com.br ou no aplicativo Band Rádios. Band Rádios. Então tem as imagens ao vivo aqui também. No YouTube, no Facebook. Mande suas mensagens para cá, Band, né? no ouvinte@bandnewsfm.com.br ou pelo Twitter, que é o 11 999 592 100. Tô aqui de prontidão também no meu celular. É o famoso e-mail, né? Hein? Twitter, e-mail, WhatsApp 999 592 100. Isso, pronto, corrigiu tudo. 982446611 é o meu telefone em São Paulo, prefixo 11. Olha, a notícia que está com pouca visualização aí na mídia impressa, nos jornais, por exemplo, o jornal O Globo que veio para São Paulo, chama-se Primeiro Clichê. É a primeira rodada nas oficinas dos jornais, então você sai com um noticiário que às vezes não pega as notícias que saíram depois que o jornal começou a rodar, e a página principal do Globo hoje em São Paulo e em todo o país não traz a principal manchete que o Globo estampa no Rio de Janeiro, como os jornais do Rio de uma maneira geral. E São Paulo também, registros ainda menores do que o impacto que esse assunto pode provocar ao longo do dia, o assassinato de uma vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, que tinha uma importante atuação na defesa ali de comunidades carentes e tal. Ela própria, a Marielle Franco, de 38 anos, do PSOL, é uma cria da Maré, como era apresentada, foi eleita pela comunidade da Maré, basicamente por comunidades pobres do Rio, fazia do seu mandato um mandato concentrado ali nas críticas às ações sociais e de segurança nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, e ela própria, na sua comunidade, a Maré, que esteve ocupada pelo Exército por muitos meses ao longo do ano passado, também acho que um pedacinho deste ano, antes da intervenção federal ser declarada, ela foi executada ontem, quando saía de um evento numa dessas comunidades. Homens emparelharam com seu carro que tinha insufilme e abriram fogo na posição em que ela estava ocupando dentro do carro, mataram-na e atingiram também seu motorista. O assunto está tendo uma grande repercussão, já o governador se manifestou, o governo federal também, o prefeito do Rio e tudo mais, e claro, o PSOL está atribuindo essa morte, essa execução, nem podia ser diferente, a grupos atingidos pelo trabalho da vereadora, ou denunciados pelo trabalho da vereadora, que apontava o dedo para milícias que oprimem essas comunidades, milícias formadas por policiais, né? Ontem mesmo no Rio de Janeiro 4 deles foram presos por extorquir dinheiro e matar empresários de comunidades que dominavam, ou da comunidade que dominavam, quando eles se negavam a pagar a cota de proteção cobrada por PMs, um deles, o amigo de um deles foi executado numa tentativa de matarem o próprio empresário, acabou morrendo o amigo. R$1.000 por semana era a cota cobrada, e a vereadora Marielle entra para essa lista de vítimas desses grupos. Não se sabe exatamente como. Ela vinha reclamando, apontando muito, botou um post no seu Twitter, o último post que ela colocou no seu Twitter diz mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da Polícia Militar. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa
guerra acabe. Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM, apontou o dedo para o 41º Batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que ela chamou de Batalhão da Morte. Isso foi no sábado, no dia 10, né? O que está acontecendo agora em Acari, que é outra comunidade pobre, outro bairro pobre do Rio de Janeiro, na Zona Norte, e acontece desde sempre. O 41º Batalhão da PM é conhecido como Batalhão da Morte. Chega de esculachar a população, chega de matarem nossos jovens. Esse caso é um caso que ocorre em plena intervenção federal no Rio de Janeiro e que é um tapa na cara das autoridades, porque mataram uma política, mataram uma vereadora, matar qualquer pessoa é um absurdo, mas matar uma representante eleita pelo voto ganha uma dimensão, uma gravidade inconteste, especialmente pelo tipo de suspeita que aflora desse assassinato, dessa execução, de ter sido praticada, claro, pelos alvos das críticas dessa política, dessa vereadora, e esses alvos sistematicamente eram policiais militares do Rio de Janeiro. Não só aqueles que atuam formalmente nas ações da corporação nesse tipo de ocupação, de intervenção e de confronto nas comunidades, mas também aqueles que assumem desvios de conduta e vão para atuações em milícias e tudo mais. O fato é que o morticínio no Rio, a carnificina no Rio de Janeiro, é um exemplo, aliás, do que acontece em menor escala no país, privilegia, né, se a palavra se aplica, jovens, né, pobres, não brancos, de comunidades onde o tráfico está instalado, onde os bandidos exercem forte domínio territorial e onde a polícia entra para duelar e, não raro, para tirar dinheiro dos traficantes em ações combinadas com eles, né? É um quadro que as forças federais dizem que vão enfrentar com uma reforma na conduta da polícia, na reorganização da polícia. O ministro da Justiça verbalizou qual é a realidade da Polícia Militar do Rio de Janeiro há poucos meses, dizendo que seus comandos de batalhão são associados ao crime, e esse crime não pode ficar sem uma intervenção direta do governo federal, da Polícia Federal, enfim, já que estamos numa intervenção federal de segurança no Rio de Janeiro, o crime tem que ser investigado pela Polícia Federal. Esse crime tem que ser chamado para a responsabilidade da Polícia Federal, não que descarte a colaboração da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Delegacia de Homicídios, mas é importante que ele ganhe a dimensão que ele tem que ter. É simplesmente inaceitável que, em plena intervenção federal, forças que estão atuando no crime do Rio, sejam elas criminosos convencionais ou fardados, ou agentes públicos que se entregam ao crime, possam cometer um ato dessa ousadia, né, e dessa inutilidade, porque o que altera na realidade fazer uma covardia dessa? Quer dizer, o cara que mata essa moça, o cara que matou, o grupo que matou essa moça, está pretendendo que se altere o que na realidade do Rio de Janeiro, a favor ou contra ele? Quer dizer, o que vinha fazendo essa moça que fosse tão determinante assim para atrapalhar a atividade desses criminosos? Então, ainda por cima tem essa coisa o motivo torpe, inútil, inconsequente, covarde, né? Esperamos hoje, ao longo do dia, que o próprio governo federal, o ministro da Defesa, enfim, o Palácio do Planalto, alguém dê a esse caso a dimensão que tem que dar. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda não é um caso que tenha tomado a repercussão que vai tomar. Eu não tenho dúvida que vai crescer ao longo do dia de hoje a reação disso no Congresso Nacional e por aí, sabe? E por aí vai. Então, a vereadora de 38 anos, Marielle, do PSOL, morta depois de uma longa trajetória de denúncias de violência da polícia no Rio de Janeiro contra comunidades pobres, contra jovens, especialmente comunidades pobres no Rio de Janeiro. Outra notícia do dia é a paralisação convocada pelas associações que representam juízes federais na defesa do que está percebido pela população como os penduricalhos, a defesa do auxílio moradia e de outros ganhos paralelos, adicionais ao salário que os juízes federais oferem, não só eles, mas outras categorias do serviço público, outras categorias do Estado, penduricalhos esses que favorecem não apenas, é importante chamar a atenção, juízes federais, mas membros do Ministério Público, membros de defensoria
defensorias, membros de tribunais de contas, membros de outros núcleos do Estado, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, e que agregam um gasto absurdo, gigantesco, bilionário, nas despesas públicas, gasto este que não está previsto, estabelecido no contrato de trabalho original que essas autoridades concordaram em assinar quando fizeram concurso para ingressar nas suas respectivas carreiras. Você vai lá, faz um concurso difícil, passa nesse concurso e está dito lá, o salário que você vai receber é tanto. E aí esse salário, eventualmente não sendo reajustado, como de muitas categorias não são também, especialmente categorias do setor privado, aí eles começam a ajeitar entre eles, porque eles têm a caneta na mão, têm os esquemas na mão, começam a ajeitar entre eles no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Penduricalho, não, você não precisa me dar o aumento, não, que vai pegar mal, já que o trabalhador não está recebendo aumento, já que o professor não está recebendo aumento, já que o pessoal da saúde não está, mas me faz o seguinte, me dá aqui um penduricalho. Mas que penduricalho? É o auxílio paletó. Eu deixo meu paletó na cadeira, faço uma viagem com a minha família, deixo o paletó e recebo pelo paletó. O paletó está dando expediente. Me dá aqui um auxílio educação adicional ou superlativo aqui que outros trabalhadores não recebem em outros setores. Me dá aqui um auxílio viagem, me dá aqui não sei o quê, e me dá aqui um auxílio moradia. Não, cara, mas você tem casa, você já tinha casa aqui onde você está trabalhando. Não, mas me dá aqui de qualquer... E aí inventaram essa quantidade imoral, indecente, inaceitável de mariolas, sabe, de rebimbocas da parafuseta, e foram incorporando isso aos seus ganhos mensais e querem tratar isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estão dizendo os ilustres magistrados mobilizados nessa paralisação, que é um escândalo por si só. Como é que pode categoria de juízes fazer greve? Isso é inconcebível, é inaceitável. Aí fazem uma greve, na verdade uma paralisação de um dia em defesa do judiciário. Não, primeiro vamos ajustar o discurso. Não é em defesa do judiciário. A sociedade que apoia o fim dessas mordomias, desses penduricalhos, não está atacando o judiciário, está atacando os penduricalhos. Ela não está atacando o salário que os senhores recebem, está atacando os penduricalhos com os quais, dissimuladamente, vocês ganham 2, 3, 4, 10 vezes o salário. Pega a folha de pagamento de tribunais por aí, é um escândalo. 100 mil, cento não sei quanto e tal. Ninguém está dizendo aqui que o trabalho dos juízes federais não é indispensável, essencial à sociedade brasileira e à democracia. Ninguém está dizendo aqui que nós podemos abrir mão do valoroso trabalho que esses juízes desempenham em todo o país. Ninguém está negando aqui o protagonismo, a relevância, o significado, o simbolismo do desempenho que eles têm tido em muitas das ações que a sociedade vem apoiando e aplaudindo. Ninguém está colocando em questionamento, em xeque, a relevância do judiciário e de seus membros. Ninguém, absolutamente ninguém. O que estamos perguntando para eles, como perguntaríamos para os nossos filhos, é o seguinte: meu filho, de onde está vindo essa grana aí que não é do seu salário? Como é que você justifica esse dinheiro diante de uma sociedade que está exaurida de tanto pagar imposto e não receber serviços de volta? Como é que você explica esse tipo de padrão salarial ou esse tipo de lógica de ganho numa sociedade que ainda tem 12 milhões de desempregados? Eu não tive reajuste. Não, se você não tem reajuste, você lute por ele. Você coloca a coisa de forma clara: meu reajuste não veio, cadê meu reajuste? Eu quero meu reajuste, etc. Mas não vem com o negócio de penduricalho. Quer dizer que se eu te der um cala-boca, um suborninho formal, aí tu fica bem. Por que isso aí é visto como coisa diferente de um suborninho? É um suborninho. Se não é um salário, se não é algo aceitável, se é algo por fora, se é algo sobre o que vocês não pagam imposto. Se querem imposto sobre esses ganhos adicionais, vocês pagam. É um suborninho. Eu posso dar esse apelido para esses penduricalhos. Em vez de chamar de penduricalho, por que é um suborninho? Porque está sendo pago de forma não convencional, de forma não legal, de forma não aceitável. Porque, pode chamar de legal, mas não moral, então. De forma não moral, e meio por fora, né? É uma coisinha que não está prevista no contrato, não está prevista no acordo que você fez com a sociedade, não está prevista no contrato que você deixou implícito aceitar quando fez o concurso para a carreira, pô. Ali estava dito: você vai ganhar X.
E em tais circunstâncias ou outras, aí você ganha um adicional porque, eu moro no Rio de Janeiro e fui designado para trabalhar em Roraima. Ok, você tem que ganhar auxílio moradia para ir para Roraima, tem que ganhar auxílio passagem para ir para... Mas incorporar isso regularmente no salário de quem... Tem juiz casado que o marido e a mulher ganham salário morando na mesma casa, o adicional de moradia morando na mesma casa, na mesma cidade em que moraram a vida inteira. Tem de tudo, tem as maiores maluquices do mundo. Olha, você tem o salário do qual vocês estão reclamando. Peguem as folhas de pagamento dos tribunais e vejam os escândalos que são. Então, eu acho que vocês estão dando um tiro no pé. E não estão dando um tiro no pé porque a sociedade resolveu maltratar vocês, negar o valor que vocês têm. Estão dando um tiro no pé porque é uma decisão que afronta a percepção, o sentimento público de que não é assim que as coisas têm que acontecer. O país não quer que as coisas aconteçam desse jeito. E tentar fazer passar o discurso de que isso é uma reação da classe política ou de quem quer que de setores contrários à importância, ao protagonismo dos juízes no combate à corrupção, é um discurso malandro que não está colando. A Veja usou um título muito bom na matéria, pelo direito de queimar o filme. Estão queimando o filme. Os ganhos de imagem, né, que vocês conquistaram, né, trabalhando de forma uníssona com a sociedade nessas ações de combate à corrupção, está sendo minado. Esses ganhos estão sendo minados por esse tipo de atitude corporativa, irracional, suicida que vocês estão adotando, sem terem nenhuma condição de fazer passar junto à sociedade o discurso de que estão sendo vítimas de grupos que não querem que os juízes continuem combatendo a corrupção. Isso aí não colou, até porque também é importante vocês não esquecerem que o trabalho de vocês neste campo prosperou a partir do momento em que a sociedade ombreou-se ao judiciário para que esse trabalho avançasse. Porque a corrupção está aí há séculos e o judiciário também. E a realidade só mudou não porque o judiciário virou outra coisa, é porque a sociedade se posicionou de outra maneira a partir de 2013 em relação às questões de corrupção. É porque a Lava Jato deu instrumentos, visibilidade a esse fato e a sociedade embarcou nessa questão, tornando-se o principal alicerce para que o judiciário pudesse prosperar. Não só o judiciário, a Polícia Federal também, o Ministério Público também. Então essa greve é uma greve completamente irracional, é suicida. Espero que fracasse, espero mesmo que fracasse, pelo propósito e pela forma. E pelo momento também, cá entre nós, né? Por favor. E o outro assunto aí é a questão da prisão do Lula. Aumentaram as possibilidades de que o Supremo, por ação e iniciativa de alguns de seus ministros, atropele ali, dentro das regras admitidas pelo Supremo, mas atropele ali a decisão da Carmen Lúcia de não colocar para votar a questão da prisão em segunda instância, depois da condenação em segunda instância, que é o que interessa profundamente ao Lula e aos seus advogados, seus aliados e tal. Parece que alguns ministros, seria o Marco Aurélio Mello, outros, enfim, vão levar ao plenário essa questão para que o plenário diga, eles tomarão essa iniciativa, independentemente da pauta ser programada pela presidente do tribunal, cabe a ela essa pauta, mas independente dessa iniciativa da ministra Carmen Lúcia, haveria iniciativa de ministros. O Reinaldo Azevedo noticiou que o Marco Aurélio Mello talvez tome essa iniciativa hoje de levar a questão ao plenário por iniciativa própria, o que levaria, talvez, se a maioria dos ministros concordar em colocar o assunto em discussão, levaria à votação dessa questão finalmente, que pode acabar ou eliminar a possibilidade de cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Se isto acontecer e a maioria dos ministros entenderem por revogar este estatuto, esta regra que o próprio Supremo aprovou, Lula e outros muitos condenados em segunda instância, porque não é só ele, muitos outros estariam livres de ter que cumprir a pena imediatamente. Quem já está cumprindo vai poder ser solto e quem está ameaçado de cumprir não vai ser preso, como o Lula. A questão aí no caso do Lula encerraria, pelo menos, essa questão dramática da sua prisão e permaneceríamos, então, numa outra discussão de um outro patamar, que é saber se ele será candidato ou não
algo que depende de outro campo de discussão no Tribunal Superior Eleitoral, onde parece que a possibilidade é mais remota, pelo menos até agora as indicações são essas. Então, Lula permaneceria solto, graças à mudança de horizonte nessa regra do Supremo Tribunal Federal, mas teria que iniciar uma enorme batalha agora pela sua elegibilidade junto ao TSE, e não parece que ali o terreno seja favorável a esse horizonte. Vamos aguardar pelos próximos acontecimentos aí.